E aí pessoal, aqui é a Carol e nós estamos em mais um dia de gravação aqui do nosso quadro Papo de Bíblia. E hoje nós vamos falar do Evangelho de Mateus no capítulo 6. Vamos lá então? Bom, vamos começar aqui falando sobre o título que é dado aqui primeiramente é A Ajuda aos Necessitados. Então eu vou ler um trechinho, lembrando que o título é algo que foi colocado depois, não é parte da escritura, mas ajuda a gente a interpretar um pouco melhor o texto, tá bom? Eu vou começar lendo um trechinho para vocês então. Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Tenham cuidado para não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Aí aqui fala sobre a esmola, né? Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Ou seja, que a gente lembra de hipócritas, logo a gente lê hipócritas, a gente logo lembra dos fariseus e dos saduceus. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer aqui? Quando vocês derem algo para alguém, não fiquem anunciando isso para as outras pessoas, dizendo, nossa, eu fiz. O que a gente vê muito hoje em dia é as pessoas dando ajudas para os outros, tirando fotos com aquelas pessoas, postando nas redes sociais, fazendo maior auê, querendo dizer que, olha, estou ajudando a pessoa, expondo talvez aquela pessoa que nem gostaria de estar sendo exposta, porque estar numa condição de necessidade não é algo que as pessoas querem estar, é humilhante muitas vezes. Então, o que a Bíblia está nos ensinando aqui? É claro que a nossa luz tem que resplandecer no meio das trevas e as nossas boas obras, elas têm que ser vistas pelas pessoas, sim, mas nós não devemos fazer isso com a intenção de sermos vistos. A intenção do nosso coração é algo que conta muito diante de Deus. Então, nós devemos fazer o bem sem esperar reconhecimento, sem querer ser aplaudido pelos outros, sem querer ser o herói da história. Nós devemos fazer o bem, porque aquela pessoa que está sendo ajudada, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, assim como nós. E se nós temos, nós devemos compartilhar, nós devemos partilhar, nós devemos ajudar aquelas pessoas, sem esperar a gratidão muitas vezes, sem esperar que outros vejam e nos elogiem. A nossa ajuda diante de Deus para as pessoas tem que ser uma ajuda sincera e sem esperar nada em troca, muito menos o reconhecimento. E logo em seguida, fala ali então, Jesus vai trazer a oração, né? Ensinar os discípulos sobre a oração. E diz o seguinte, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Mais uma vez ele vai falar. Nota que tanto quando ele fala de ajuda aos necessitados e também quando ele fala sobre oração, ele está falando contra a hipocrisia. Não seja hipócrita, não cometa uma ajuda hipócrita, não faça uma oração hipócrita. Ele vai dizer o seguinte, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. E aí ele vai ensinar aqui, então, logo em seguida, a oração do Pai Nosso. E o que ele fala nessa oração? Um pouco antes dele iniciar as palavras da oração do Pai Nosso, ele vai dizer, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto ao teu Pai. E aí você pode perguntar, bom, mas vai haver situações que nós vamos ter que orar em público? Sim, mas você já notou que existem pessoas que oram, elas mudam o tom de voz, elas usam palavras bonitas e eloquentes, como que se isso fosse atrair a atenção de Deus. O que atrai a atenção de Deus na oração é um coração sincero, um coração quebrantado, um coração que diz, Senhor, eu tenho falhas, eu tenho erros, nós estamos aqui, eu estou aqui em pedaços muitas vezes em oração, mas Senhor, recebe a minha oração. Essa é uma oração que agrada a Deus, primeiramente porque você não está se expondo diante das pessoas e dizendo que você fez, que você aconteceu, você não está ali colocando as palavras bonitas, não que você não deva dar uma oração linda e maravilhosa ao Senhor, não é isso, mas em muitos momentos nós vamos ter somente os nossos caquinhos para oferecer em oração, e o que o Senhor quer, independente de usar palavras bonitas ou palavras muitas vezes desajeitadas, porque a gente diz que às vezes nem sabe orar, né? Independente disso, o Senhor olha a nossa intenção, assim como Ele olha a intenção de quando nós ajudamos alguém, quando nós oramos, Ele também está olhando a nossa intenção. Ele está olhando se a nossa intenção é pedir algo somente para o nosso egoísmo, é pedir algo somente para o nosso bem, ou se a nossa oração é uma oração sincera, que de fato está se arrependendo porque quer agradar a Deus, porque quer mudar de vida, porque muitas vezes em oração nós falamos que nos arrependemos, mas de fato isso não é verdade. Então nós temos que entrar para dentro do nosso quarto, mas entrar para dentro de nós mesmos e deixar que o Espírito Santo nos sonde e tire de dentro de nós tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não vem do Senhor. Então muitas vezes a nossa oração não é sincera, por isso nós precisamos
pensar um pouco e refletir sobre o que nós estamos orando e a forma como nós estamos orando. E aqui ele vai dizer, então, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam. Aqui ele fala, então, um pouco antes sobre as vãs repetições, né? E quando orarem, não fiquem sempre pedindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de vocês o pedirem. Vocês orem assim. Aí ele vai falar sobre a oração do Pai Nosso, né? Aqui ele ensina então sobre as vãs repetições, que não é de muito pedir na mesma oração que nós vamos receber. Peçam e aguardem, esperem, porque o Senhor sabe o que vocês precisam, né? E ele vai falar então sobre a oração do Pai Nosso. Ensinar toda aquela oração que nós sabemos, né? Independente do tipo de cristianismo que você professe, seja um cristão protestante, um cristão católico, ou qualquer outro tipo de segmento religioso que você pratique, o Pai Nosso é uma oração que a gente chama de oração universal, né? Uma oração que abrange diversas religiões. Diversas religiões usam o Pai Nosso como uma oração. E aí, em seguida ali, vai falar então um pouquinho no final da oração sobre o perdão. E isso aqui é uma coisa muito importante que eu queria frisar aqui. Eu vou ler um pouco antes para vocês entenderem o contexto em si. Ali fala, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é o final do Pai Nosso. E aí no versículo 14 do capítulo 6 vai dizer o seguinte, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas, ou seja, as ofensas, os pecados. Isso aqui é muito forte, porque muitas vezes nós estamos pedindo perdão para Deus e nós não perdoamos as pessoas que nos feriram. E aqui a Bíblia é muito clara, Jesus é muito claro. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Ou seja, muitas vezes nós queremos e desejamos o perdão de Deus, mas nós não queremos retribuir o perdão que nós recebemos. Nós não queremos retribuir o perdão que nós recebemos de Deus com tanta generosidade. O Senhor nos perdoa sim, mas Ele quer que primeiramente nós venhamos perdoar aqueles que nos ofendem. Isso é muito forte, porque o perdão é uma coisa muito difícil de ser liberada, mas nós precisamos decidir perdoar. É claro que muitas vezes quando nós perdoamos, nós não sentimos, nossa, perdoei, estou me sentindo maravilhosamente bem. Não. Mas nós precisamos primeiramente decidir perdoar, entendendo que nós também fomos perdoados. Nós também tínhamos pecados terríveis, nós também pecamos contra Deus, nós também negamos a Jesus muitas vezes, e mesmo assim Ele nos perdoou. E assim como nós, humanos, erramos, outras pessoas que são tão humanas quanto nós também vão errar. Também vão ter motivos muito sérios que vão nos ofender, que vão nos entristecer, mas assim como Deus nos perdoa, nós também precisamos perdoar as pessoas para que nós venhamos ser perdoados, porque a Bíblia é clara, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não nos perdoará as nossas ofensas. Ou seja, isso é crucial na vida cristã, saber perdoar para que nós também venhamos receber o perdão de Deus. E se isso é uma dificuldade para você, se isso é algo desafiador para você, eu quero te dizer, coloque isso em oração. Peça ajuda para o Espírito Santo, porque Ele vai te ajudar. Ele é o maior interessado em que você libere perdão para as pessoas, para que o seu coração fique leve, para que o seu coração não adoeça, para que você não adoeça, o seu emocional não adoeça. Porque quem não libera perdão, ele adoece emocionalmente. Então, libere o perdão para que você seja uma pessoa melhor e para que Deus também te perdoe. Em seguida, vai falar ali sobre o jejum. Quando jejuarem, não mostrem sua aparência triste, como os hipócritas, a fim de que os outros vejam. Ou seja, não queira fazer nada para que os outros vejam. Mas, pelo contrário, aqui eu vou parafrasear um pouco, né? Vou colocar nas minhas palavras para a gente fazer um pouco mais resumido aqui. Ou seja, quando vocês jejuarem, pente o cabelo, arruma a cara, dá um jeito, não deixe transparecer que você está jejuando, porque não é importante que os outros vejam, é importante que Deus veja o que você está fazendo. Quando você estiver jejuando, dê o seu melhor para Deus, mantenha a aparência melhor que você puder diante das pessoas, para que todos vejam que você está bem, mas o seu Pai Celestial vai ver que você está jejuando e se esforçando para fazer o melhor para Ele. E aí, então, aqui diz, né? Quando jejuarem, arrume o cabelo, foi o que eu falei, né? Dá um jeito na cara aí, pra não transparecer que você tá jejuando, porque ninguém precisa saber que você está jejuando além do seu Pai Celestial. E em seguida vai falar, então, ali sobre os tesouros do céu. Eu vou ler só as partes mais principais aqui, né? Não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem,
e tudo destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. E um pouco mais lá embaixo vai dizer o seguinte, que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E um pouquinho antes, ali na metade desse trecho, vai dizer o seguinte: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ou seja, nós não podemos viver enlouquecidamente por coisas dessa terra. Ou o nosso coração está em Deus e nós temos tudo diante dele, ou o nosso coração está nas coisas dessa terra. Ah, mas aí você vai me perguntar: bom, mas eu preciso trabalhar. Bom, mas eu preciso ter dinheiro. Sim, a questão não é você ter dinheiro, a questão é o dinheiro ter você. A questão é você girar a sua vida em torno de buscar dinheiro, de trabalhar, de não viver muitas vezes nem próximo das pessoas que estão na sua volta, na sua própria casa. Quem dirá desenvolver um relacionamento com Deus? Muitas vezes nós estamos cansados, exaustos, destruídos, porque nós estamos atrás de um Deus chamado dinheiro. Nós estamos querendo ter tudo que esse mundo tem, porque se nós não tivermos, nós não vamos ser aceitos. O que vão pensar de mim se eu tiver com esse celular velho? O que vão pensar de mim se não tiver com a última roupa da moda? Não interessa o que vão pensar de você, o que interessa é que você acumule tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não podem consumir. Ah, mas e então eu vou ficar triste se eu não tiver tudo isso? Então eu vou ficar triste se eu não tiver o que o mundo tem? Não se preocupe, você não vai ficar triste, porque o seu coração vai estar preenchido da presença de Deus. E tudo o que você precisar, você vai ter, porque você vai trabalhar, você vai se dedicar, mas você não vai deixar com que o trabalho tenha a sua vida. Você não vai deixar com que o trabalho roube o maior tempo, o tempo mais importante, que é o tempo que você deve dedicar a Deus. E por isso que ele fala, vocês não podem ter dois senhores, porque senão vocês vão acabar desprezando um. Vocês vão acabar deixando um de lado. Em seguida vai falar sobre as preocupações da vida, né, que tem um pouco também a ver com isso. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que se vestir. Não é mais importante que a comida não é mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Ou seja, Deus sustenta todas as coisas e Ele vai nos sustentar também. Logicamente que nós temos que fazer a nossa parte. Nós vemos que as aves, elas não semeiam para colher lá na frente o alimento para elas. Mas isso é algo que faz parte do contexto da terra, do universo, da natureza. As árvores foram feitas para serem assim. Nós temos que trabalhar para comer. As aves não precisam trabalhar para comer. Então o Senhor não está dizendo que nós não vamos trabalhar. Ele está dizendo que nós não devemos viver pensando em como vai ser o nosso amanhã. Nós não devemos viver com a ansiedade à flor da pele. Nós não devemos viver como se o hoje não existisse, só existisse o amanhã, só existisse os problemas de amanhã, só existisse o futuro. Não, Deus nos deu o presente. E a Bíblia diz, basta cada dia o seu próprio mal. Então se preocupe sim com o seu trabalho, o que você vai fazer para sua família se alimentar, mas se preocupe naquele dia. No próximo dia o Senhor vai lhe dar a vida, você vai trabalhar de novo, você vai ter o que comer de novo, porque o Senhor, Ele cuida daqueles que são dele. E mais pra frente vai dizer o seguinte, nesse mesmo trecho vai dizer o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as suas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal, como eu citei anteriormente. É muito interessante nessa passagem a gente lembrar o seguinte: a nossa geração, ela é uma geração extremamente ansiosa e por conta da ansiedade se tornou uma geração extremamente depressiva. Os índices de depressão, eles estão estourando, são altos demais para uma geração que tem tantas facilidades. Antigamente, as pessoas tinham muito mais dificuldade com todas as coisas, até coisas simples do dia a dia. Porém, hoje nós temos mais facilidades e mais ansiedade. A nossa ansiedade, ela tem chegado num nível altíssimo. E a Bíblia está dizendo aqui, se acalmem, não andem ansiosos, basta cada dia o seu próprio mal. Isso é difícil? É difícil. Mas eu quero te dizer o seguinte, que é muito mais fácil viver a maneira de Deus. Porque nós estamos vivendo num cenário onde as pessoas, elas estão adoecendo por causa da ansiedade. Elas estão tendo transtornos de ansiedade. Elas estão, às vezes, passando mal por conta da sua ansiedade. E não é a vontade de Deus essa para sua vida. O Senhor quer que você tente descansar e consiga descansar nele. Ele nos garante que o nosso futuro está nas mãos dele. E não se preocupe, porque a sua vida pertence ao Senhor.
Descanse o seu coração. Eu sei que isso é extremamente difícil. Eu falo aqui porque eu sei que eu sou uma pessoa também ansiosa, mas todas as vezes que a ansiedade vem bater na minha porta, eu sei que o Senhor, Ele tem cuidado da minha vida, Ele tem cuidado da minha família, da minha casa, e que eu posso descansar nele. E é isso que nos ajuda todos os dias a continuar caminhando e acalmando o nosso coração. Então nós podemos ver aqui que os temas principais desse capítulo são basicamente a nossa entrega por completo a Deus, sem sermos hipócritas, fazermos tudo para a glória de Deus e para Deus, de fato, não para as pessoas, e que nós venhamos descansar em Deus, buscar sim viver bem nessa terra, termos condições de nos manter, mas que isso não roube a nossa vida com Deus, que isso não roube o nosso tempo com Deus, e que nós não venhamos viver ansiosos, porque Deus cuida de nós. Deus tem tudo sob o controle dele, o universo, os pássaros, os lírios do campo, a natureza, tudo está sob o controle de Deus, e nós que somos feitos à imagem e semelhança dele, não ficaremos por menos. Ele também cuida de nós, ele também tem a nossa vida na palma das mãos dele. Então eu espero que esse capítulo tenha edificado a sua vida. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com pessoas que talvez você sabe que precisam dessa palavra, e eu te espero no nosso próximo vídeo do capítulo 7, e que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, a sua família, e até mais. Tchau, tchau.